Que o cigarro prejudica a saúde não é nenhuma novidade. Um dos males causados por ele é uma doença de nome complicado, tromboangeite obliterante. Ela comete pacientes muito jovens e suas consequências são irreversíveis. A tromboangeite obliterante é uma doença que faz parte de um grupo heterogêneo que tem em comum a inflamação da parede do vaso sanguíneo. A grande preocupação dos médicos é porque a doença atinge uma parcela da população muito jovem, entre 20 e 40 anos. A tromboangeite obliterante é uma vasculite, é uma inflamação dos vasos do corpo, mais especificamente das artérias e das veias dos membros inferiores, mas pode também acometer os braços do indivíduo. Essa doença é exclusiva de usuários de tabaco. Segundo o médico, fumantes passivos também podem desenvolver essa patologia. Não basta apenas você parar de fumar no caso da doença. Você também tem que ficar longe, social ou pessoalmente, de alguém que fuma. A tromboangeite obliterante é uma doença que acomete mais homens do que mulheres. No entanto, pesquisas recentes têm apontado um aumento expressivo do número de pacientes do sexo feminino. Isso acontece porque nas 3 últimas décadas as usuárias de cigarro também têm aumentado. Isso é um fator preocupante, porque não só acometendo a faixa produtiva, como também do sexo feminino. Para o angiologista, o grande fator de risco é mesmo o cigarro. A única forma de evitar a doença ou a progressão dela é abandonar o vício e adotar hábitos de vida saudáveis. A doença ela é induzida e caracterizada pelo cigarro. O indivíduo que fuma tem a doença. O indivíduo que não fuma, não tem. Para diagnosticar a doença, o médico precisa de uma avaliação do paciente que possibilite descartar algumas patologias. A suspeita aumenta se o paciente for jovem, com alguns sintomas como palidez nos membros, dor e necrose. Então o paciente começa a ter dor no pé, palidez, ausência de pulso nos pés e nos braços, associada a áreas de necrose. É um fator preocupante que o paciente vê geralmente a sua idade, uma idade baixa, um paciente jovem com gangrena nos dedos. E isso é um alerta maior para o cirurgião vascular diagnosticar a tromboangeite. O diagnóstico é feito primeiramente por uma história clínica bem feita. Se você consegue determinar a faixa etária do paciente com os seus fatores de risco, no caso desse o tabagismo, você consegue já suspeitar da doença. Os exames laboratoriais não são tão específicos para dar o diagnóstico de tromboangeite. E os exames de imagem, os não invasivos, como o Doppler de membros inferiores ou superiores, o Doppler arterial, pode ajudar no diagnóstico. Os exames mais invasivos, no caso a arteriografia, a angiografia, deve ser apenas determinada nos casos que tem indicação de fazer ponte de safena para a restauração do fluxo arterial. Então, assim, o diagnóstico principalmente por uma boa história clínica do paciente e um exame físico apurado. Segundo o angiologista, fumantes que consomem cigarros rapidamente e são mais estressados estão mais propensos a desenvolverem a doença. Por isso, o primeiro passo para o tratamento é deixar de fumar. Depois disso, o médico direciona o tratamento para as 2 formas da doença, aguda ou crônica. No caso agudos, o paciente já apresenta uma lesão necrótica, uma necrose do dedo da mão ou do dedo do pé, seria uma internação hospitalar, óbvio, associado a parar de fumar. Obrigatoriamente. Se não para de fumar, a doença progride e cada vez mais agressiva. Cuidados locais, como a higiene adequada dos pés e das mãos, associado a manter a temperatura do pé, seria adequado. Hoje em dia, alguns trabalhos mostram que o uso de corticoides, que são anti-inflamatórios potentes, podem ajudar nessa inflamação dos vasos. Outro ponto seria a antiagregação plaquetária, o uso de vasodilatadores e, no caso mais grave, no paciente que tem um risco iminente de perda de membro, fazer um exame mais invasivo, no caso a arteriografia, e uma ponte de safena. Outros tratamentos que são utilizados também são tratamentos medicamentosos com drogas vasodilatadoras potentes, os análogos de substâncias que nós produzimos, chamados de prostaglandinas. São drogas que ajudam a melhorar um pouco a dilatação dos vasos mais finos do pé e das mãos, melhorando assim a cicatrização. De uma forma bem básica, o paciente tromboangeítico, o paciente que tem essa doença, chega para a gente já com isquemia, com necrose, com gangrena de alguma parte do corpo. Quando ele tem dor, ele associa a outros sintomas ou a outros problemas. Então, quando chega com essa necrose, a cirurgia mais realizada ainda é a amputação. Por isso, a cirurgia é uma doença debilitante, porque causa a limitação do paciente e paciente jovem, paciente que está em idade produtiva. O Dr. Márcio Vilar faz parte da equipe da Endovasc. Outras informações sobre a tromboangeite obliterante você pode obter acessando o site www.endovasc.med.br.